Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Eu venho através desse devocional trazer uma mensagem e ela se encontra no livro de João, no capítulo 1, a partir do versículo 43. E a palavra de Deus diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: Siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus e graças a Deus. Nessa mensagem, nós vemos que fica bem enfatizado a história de Natanael, na sua visão, no seu sentimento, naquilo que ele estava passando naquela hora. A gente para pensar que Natanael ele estava um pouco desacreditado de alguma coisa, porque quando Filipe chama ele e fala que encontraram a Jesus, Natanael já está sem esperança de alguma coisa na vida dele, já está desesperançado. E aí a Bíblia vai dizer que no versículo 45, Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Existem momentos na nossa vida que nós estamos caminhando desacreditados por conta de tantas situações que acontecem com a gente, tantas lutas que passamos, frustrações. E aí Natanael ele precisa ver para acreditar, para entender que é o Senhor, que é Deus agindo. E às vezes nós passamos por situações assim também. Deus ele está agindo, Deus ele está dentro da situação conosco, e muitas das vezes nós precisamos ver, nós precisamos constatar que é Deus mesmo, que é o Senhor que está ali, perto de nós. E aí a Bíblia vai dizer assim, no 46, perguntou Natanael: Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Glória a Deus. Quer dizer, Jesus falou sobre Natanael e o chamou pelo nome antes mesmo de conhecê-lo, de vê-lo. Então aí nós conseguimos ver o agir de Deus, a mão do Senhor.
E Jesus ele fala de algo íntimo, do caráter de Natanael. Tanto que ele questiona, ele vem a questionar essa situação. Ele vem a questionar, de onde me conheces, né? Ele vai dizer. Ele diz no 48, perguntou Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Aí paramos para pensar o que Natanael estava fazendo ali. Sozinho, debaixo da figueira, um jovem, talvez pensativo. E aí Filipe chama ele e ele desacredita que é o Senhor. Quando nós passamos muitas situações de frustrações, decepções, quando recebemos uma boa notícia, desacreditamos e precisamos chegar perto, precisamos buscar ter intimidade para entender que é Deus, para entender que é o Senhor e que Ele nos conhece intimamente. Antes mesmo de nós conhecermos ao Senhor, Ele já nos conhecia. Ele já sabia quem nós éramos. Então Jesus ele já desperta a curiosidade de Natanael, falando o nome dele e depois dizendo que esse é um verdadeiro israelita, onde não há falsidade. E aí nós paramos para pensar, um alguém onde não há falsidade, quer dizer alguém que não negocia, um alguém que ela não vive de bajulações, mas que procura servir a Deus verdadeiramente, procura ser sincero da melhor forma possível, que procura ser claro, íntegro. Então Jesus ele vem falando isso do caráter de Natanael. E aí ele diz assim, Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quer dizer, por Jesus ter falado aquilo para ele, que aonde ele estava, que ele era do povo de Israel, por ter falado do caráter dele, ele entendeu que realmente era o Filho de Deus. Porque ninguém consegue falar algo assim se Deus não estiver com ele, se não for de Deus. Então, ele sentiu que era o Senhor. Muitas das vezes, o Senhor ele fala na palavra que as minhas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, Natanael ali ele entendeu que era o Senhor de verdade. E quantas pessoas estão precisando retornar ao caminho? Quantas pessoas estão precisando ouvir a voz do seu pastor, o seu verdadeiro pastor, chamar pelo nome? Porque ele é o único que te conhece o seu caráter, conhece você intimamente. Muitas pessoas precisam retornar para ver realmente o Senhor Jesus novamente. Porque talvez trilhou um caminho que já perdeu até mesmo a esperança. A esperança de acontecer algo bom, de receber uma boa notícia. E o Senhor Jesus é uma boa notícia na nossa vida. Nós recebemos bênção sobre essa terra, mas não se compara a receber uma boa notícia como Natanael recebeu. Olha, aquele que havia de vir
que foi falado nos tempos de Moisés e os profetas anunciaram, ele está aí. E o que faltava na nossa vida antes do Senhor? As coisas materiais não conseguiam preencher o nosso coração. Nada neste mundo consegue preencher o nosso coração. Somente a presença do Senhor. Muitas das vezes pode nos faltar tudo à nossa volta, mas a presença de Deus não pode faltar. É onde nós encontramos alegria, é onde nós encontramos força, é onde nós encontramos ânimo. Natanael estava debaixo daquela figueira, como Jesus falou. Talvez pensativo, sim, desesperançado pelas palavras dele, desacreditado. Mas quando ele ouviu o Senhor Jesus falar a respeito dele, de coisas íntimas que só o Senhor poderia falar, ele se animou novamente. Muitas pessoas precisam ouvir o Senhor Jesus falar para se reanimar, para retornar o caminho, retornar a caminhada na presença de Deus. Precisa ouvir realmente, novamente, melhor dizendo, a palavra de Deus. Ouvir a voz do Senhor, para sentir essa chama reacender no seu coração, para estar firme no caminho do Senhor. Porque o seu bom pastor, ele vive, o seu bom pastor, ele reina para todo sempre. Nenhuma decepção pode nos parar, nenhuma frustração pode nos parar. Paulo disse, será altura, será profundidade, será nudez, será fome, o que nos separará do amor de Deus? O que nos separará do amor do Senhor? Então, quando nós ouvimos o Senhor, quando nós ouvimos a sua palavra, é onde nós recobramos o ânimo para prosseguir, recobramos o ânimo para caminhar, para confiar no Senhor e na sua palavra. E aí ele vai dizer assim no 49, então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Talvez aquelas palavras estavam guardadas no coração dele, porque ele estava sem esperança. Mas quando ele foi buscar ver Jesus, enxergar o Senhor Jesus, ele entendeu que o Senhor dele está perto e não longe. Que ele é um Deus de intimidade, é um Deus que cuida. Muitas das vezes você está precisando fazer como Natanael, de tomar uma atitude, se levantar para buscar ver Jesus, para buscar estar perto de Jesus, para buscar ter uma intimidade com Jesus, para recobrar o ânimo na sua busca, para recobrar o ânimo na sua oração, não deixar que nada e nem ninguém te abale, nenhuma notícia, nenhuma situação, nada pode nos abalar. A Bíblia vai dizer que nenhuma tempestade ela vai durar para sempre. Assim como existem as estações do ano, ela não vai durar para sempre. Uma hora vai se acabar. Então talvez isso que você está vivendo é momentâneo. Para uns mais tempo, para outros menos tempo. Mas é momentâneo. É passageiro. E aí ele vai dizer assim, no 50, Jesus disse, você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Quer dizer, por ele ter entendido e acreditado que era sim o Filho de Deus, o Senhor falou, você vai ver coisas muito maiores do que essa ainda, porque você já está crendo e entendendo que sou eu. Que já está percebendo, já está identificando que é o Senhor Jesus. Não está se enganando com falsas videiras por aí, mas já entendeu que sou eu que estou falando, que eu sou o verdadeiro pastor. E aí ele vai dizer assim no 51, então acrescentou, digo a verdade,
vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Então Jesus aqui ele já estava dando um anúncio, né, do que iria acontecer depois. Mas Jesus, quando ele passa em um lugar, ele vem para trazer aqueles que são dele para perto. Nenhum vai passar desapercebido. Talvez você está no canto ali, como Natanael estava. No canto, longe da vista de todos, mas os olhos do Senhor não se apartou dele, assim como também não se apartou de você. É um Deus que continua cuidando de nós. Um Deus que nos conhece por dentro, que conhece o nosso caráter, a nossa índole, a integridade. Não que nós somos alguma coisa, pelo contrário. Mas Ele vê em nós o desejo, a vontade de acertar, de viver uma vida reta, uma vida que agrade a Ele, que glorifique ao nome dEle. Então essa é a mensagem que Deus ele colocou no meu coração, e eu tenho uma certeza que essa mensagem vem para edificar e fortalecer os nossos irmãos, para que não se deixe abater. Existem momentos que nós procuramos ficar sozinhos, queremos pensar, meditar, mas nós não podemos ficar isolados, mas temos que estar junto ao braseiro, temos que estar junto a Cristo, para que o fogo do Espírito Santo venha aumentar na nossa vida, para que o nome dele seja louvado e seja honrado para todo sempre. Eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos, vamos entrar na presença de Deus. Senhor nosso Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a permissão para entrar diante da Tua santa presença. Meu Deus, talvez, meu Pai, alguém que está ouvindo essa mensagem estava como Natanael debaixo da figueira. Talvez, meu Pai, sem esperança, talvez triste, pensativo. Mas o Senhor, meu Pai, é a boa notícia na nossa vida. O Senhor é o Verbo que se tornou carne. Meu Deus, o Senhor é aquele que é o socorro bem presente na nossa vida. O Deus que traz a esperança ao nosso coração. É o Deus que nos faz crer, meu Pai, e que nos faz caminhar novamente no Teu caminho, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. É um Deus que nos faz firme, meu Pai, para resistir a todas as coisas, para resistir, meu Pai, todos os males, todas as lutas, as dificuldades, para resistir todas as tentações. Um Deus que derrama o Teu poder e a Tua unção sobre os Teus servos e Tuas servas, Senhor. As Suas palavras, Senhor meu Deus, nos traz ânimo para prosseguir, ânimo para continuar, meu Pai, a nossa peleja, a nossa luta, porque nós temos uma esperança viva no nosso coração, que é um dia estar com o Senhor para todo sempre, aonde não haverá choro, aonde não haverá tristeza nem dor, aonde as nossas lágrimas serão enxugadas, para a honra do Teu nome. Meu Deus, nós Te agradecemos e Te glorificamos, pois só o Senhor, meu Pai, é Deus sobre as nossas vidas. Para a honra e para a glória do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus.